Bom, pessoal, agora a gente vai falar a respeito de hidrólise salina. Para a gente entender o que vem a ser hidrólise e o que tem a ver com sais, a gente precisa primeiro lembrar uns conceitos que nós vimos lá no curso de Química Geral. Dá uma olhadinha lá. Lá você vai ver a nomenclatura, vai ver uma explicação melhor do que eu estou dando aqui. Aqui é só uma revisada, é um lembrete. Vamos lá? A gente precisa lembrar sobre o conceito de quais são os ácidos fortes e os fracos e as bases fortes e fracas. Então vem aqui. Quando nós falamos a respeito dos ácidos inorgânicos, que são os que mais aparecem nas provas a nível de ensino médio, nós temos ali a divisão deles em hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos, pessoal, nós temos ali o seguinte. Quais são os ácidos fortes? O HCl, o HBr e o HI. Tem que decorar. HCl, HBr, HI. Certo? Cloro, bromo e iodo. Esses caras são ácidos fortes, ou seja, quando você joga no meio aquoso, tende a ionizar completamente. Logo, a base conjugada é uma base conjugada fraca, é estável, eles não tendem a reagir. O Cl- não tende a reagir, o brometo não tende a reagir, o iodeto não tende a reagir. Já o fluoreto, ele é considerado moderado, 50% ali, tá? E os demais são todos fracos. Opa, fracos. E aí nós temos ácido cianídrico, o ácido sulfídrico e assim sucessivamente. Então, esses ácidos aqui, como eles são fracos, a base deles, ó, conjugado CN-, por exemplo, é reativo, o sulfeto S2- é reativo e assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui? Quando nós falamos de hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estruturação, os ácidos fortes são HCl, HBr e HI. Tudo bem? Já quando nós tivermos os oxiácidos, você vai fazer o seguinte macete. Você tem aqui um exemplo onde você tem hidrogênio, oxigênio e um elemento aqui, certo? O número de oxigênios menos o número de hidrogênios dá pra gente a resposta. Se vocês pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e der um número maior ou igual a 2, então esse ácido é forte. Exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. É um ácido forte. Ioniza completamente, tá? Agora, se você fizer a subtração e der 1, é um ácido moderado. E se der 0 ou negativo, é um ácido fraco. Só tem uma exceção para essa regra. Aqui eu coloquei exemplo, mas na verdade era para ter colocado exceção. Certo? Exceção. Que é o seguinte, se você pega aqui 3 menos 2... dá 1. E aí, o que a gente acha que esse ácido aqui é um ácido que moderado. Sendo que, na verdade, ele é um ácido fraco. Tudo bem? Bom, sobre os ácidos, vocês precisam lembrar disso aqui para entender bacaninha e hidrólise salina. Já as bases é mais simples. Você tem ali o metal ligado com a hidroxila, certo? Se esse metal for o metal alcalino ou alcalino terroso, o que é o metal alcalino? Que está na família 1. Quais que são os que mais caem em prova, João Vitor? Sódio, certo? O lítio, aqui eu tô pondo a carga, tá? O potássio, são os que mais aparecem a nível de ensino médio. Esses caras formam uma base forte, dissociar completamente. Ou alcalinos terrosos, quem são os alcalinos terrosos? São os metais da família 2. Quais que mais aparecem em prova? Cálcio, bário, o estrôncio, tá? Com exceção de 2 dessa família. O magnésio e o berílio, apesar de serem metais alcalinos terrosos, eles não formam bases fortes. Eles formam bases fracas. Então, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio são bases fracas, ou seja, estáveis. Não tendem a reagir, tá? Não tendem a reagir é o seguinte, não tendem a dissociar. E aí, as demais são fracas. Então, por exemplo, se você tem hidróxido de ferro, que não está nessa família, é uma base fraca. Certo? Se você tem aqui, ó, hidróxido de cobre, é uma base fraca, e assim sucessivamente. Então, para saber se a base é forte ou não, basta olhar para o metal. Se esse metal for metal alcalino ou metal alcalino terroso, é uma base forte, com exceção do magnésio e do berílio. Uma vez que você entendeu isso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre hidrólise salina. O que é hidrólise salina? A hidrólise salina é a reação do sal com a água. O que vai acontecer ali? O sal, a gente estudou que ele é formado pela reação de um ácido e de uma base. O sal nada mais nada menos do que a junção de um cátion e de um ânion, onde o cátion sempre vem da base
O metal sempre vai vir da base. E o ânion sempre vem do ácido. E o que eu tô querendo dizer aqui? Vai entrar os conceitos de ácido e base conjugada aqui. O que acontece? Mas aí eu vou estar dando uma facilitada para vocês na explicação, tornando ela mais didática. Olha o que acontece. Quando você pega um sal e dissocia ele em meio aquoso, você libera o metal e libera o ânion. Ou seja, libera o cátion e libera o ânion. Se esse cátion veio de uma base fraca, ele vai reagir com a água. Hidrólise. Por que ele vai reagir com a água, João Vitor? Porque ele vai voltar a formar a base dele. Se o ânion que o sal liberou veio de um ácido fraco, esse ânion vai tender a reagir para voltar a formar o ácido. Se você tiver com essa ideia na cabeça, você vai entender hidrólise salina. Existem 4 tipos de hidrólise. A primeira que nós vamos ver, que é a hidrólise formada por um ácido e uma base forte. É um sal formado de um ácido e uma base forte. Segundo caso, é aquele que você tem um ácido fraco e uma base forte. Terceiro caso é aquele que você tem um ácido forte e uma base fraca. E o quarto e último caso é quando um sal é formado por uma base fraca e por um ácido fraco. Vamos ver aí? Presta atenção no vídeo.